O Brasil enfrenta a seca mais intensa, duradoura e de maior proporção da sua história recente. Pela primeira vez, a seca afeta o país de forma generalizada por toda a sua extensão. E uma grande preocupação entre os criadores de cavalo é o manejo ideal neste período de estiagem. Você sabe o que fazer para não colocar em risco a saúde dos seus cavalos? Confira nessa reportagem. O período de estiagem é sempre um desafio. O tempo seco, a baixa qualidade do ar, agravada pelas queimadas, provocam uma série de problemas de saúde. Impactos sentidos tanto nos seres humanos quanto nos animais. Em uma época em que mais de 80% do território brasileiro sofre com uma seca severa, alguns procedimentos podem ser adotados para trazer alívio e promover o bem-estar dos marchadores. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com Tiago Rezende, que é coordenador do Colégio de Jurados, para a gente falar, Tiago, sobre esse período do ano, que é um desafio grande. O que a gente tem que fazer, em primeiro lugar, para a gente dar uma minimizada nesse tempo seco? Igual você mesmo falou, né? É um período de desafio. Então, o que o ser humano sente é a mesma coisa, é o que o cavalo sente. Então, a gente tem que procurar o seu bem-estar, né? O cavalo tem as suas predileções em relação a comportamento e a natureza está trazendo um desafio. Então, o que a gente sempre defende, os animais ficarem soltos a maior parte do dia, com livre acesso às pastagens de qualidade. E isso é um desafio. Então, nesse momento, as pastagens estão muito secas, né? Às vezes sofreu algum excesso no manejo durante o período das águas. E chegando agora no período secos, o capim seco ele não traz as mesmas qualidades nutricionais, né, do que quando o capim está verde, né, viçoso. E para minimizar isso, o que a gente pode fazer? Então a gente tem que ter estratégias de suplementação, né, para os animais que estão mantidos a pasto, né, ou fornecimento de feno, ou alguma outra fonte de volumoso que foi armazenado durante o período de disponibilidade, e sempre procurando atender às necessidades nutricionais de cada categoria. Muitas das vezes, né, no período seco, quase todas as categorias vão precisar de uma complementação da dieta, que é o uso dos alimentos concentrados, né, das chamadas rações. É muito importante, às vezes, você ter estratégias de uso de sais proteinados, né, para suprir a necessidade nutricional. A primeira coisa que a gente tem que preocupar são com as benfeitorias que vão garantir, né, o acesso ao alimento e a segurança no grupo. Então, a área de coxo, que a gente fala, coxos, que tem aí disponibilidade para todos os animais alimentarem, né? Às vezes você vai ter que fazer o uso das chamadas lanchonetes, né, daqueles boxes individuais para diminuir a concorrência entre os animais no momento da suplementação. Você falou que a preferência é os animais estarem soltos, mas aqueles que vão ficar presos, dá para fazer alguma adaptação? Sim, o lugar onde os animais vão ficar mais tempo é muito importante que sejam lugares mais frescos. Então a sombra é muito importante, né? A gente fala que nada é mais fresco do que a sombra de uma árvore. Então locais arborizados, né? Então você colocar as instalações de suplementação nesses locais, piquetes mais sombreados que a gente fala, né? Para garantir, para diminuir um pouquinho esse estresse térmico, né, que os animais passam. A gente falou no início da qualidade do ar que fica ruim. E a gente sabe que a seca também, ela provoca uma mudança também até na qualidade da água. E, obviamente, com um tempo muito seco, os animais vão procurar beber mais água. Isso é uma preocupação muito grande também. Exatamente. Um dos pontos principais é ficar sempre atento à disponibilidade de água, né? O período seco, os animais transpiram mais, né? Então a exigência hídrica é maior. O próprio alimento estando mais seco, né, a ingestão de água é menor. Então o consumo diretamente no coxo vai ser bem maior, né? Então muitos falam aí que um cavalo, para manter-se, ele bebe aí de 20 a 30 litros d'água por dia. Mas eu já tenho experiência aí que em períodos de seca, animais, principalmente animais que estão sendo exigidos em treinamento, alguma coisa do tipo, eles chegam a dobrar ou a triplicar o consumo de água. Então essa disponibilidade de água de qualidade, tá sempre atento à qualidade da água, também é uma medida muito importante. O que se pode fazer nesse período
né, para minimizar esses efeitos do tempo seco no trabalho diário? Você procurar trabalhar o animal em períodos mais frescos do dia, né? Então, no início da manhã, evitar os períodos, né, próximo ao meio-dia, na parte da tarde, onde o calor se intensifica, e voltar a trabalhá-los no período mais fresco da tarde, né? Eu já vi algumas fazendas aí trabalhando animais até no período da noite, né? Animais com exigência um pouco maior de exercício, para evitar, né, esse estresse térmico também. E se for grande o número de animais a serem trabalhados? Você pode escolher exercícios aeróbicos nos momentos mais quentes do dia, né? Então, um passo ou o próprio animal ficar solto no piquete nesses momentos, tudo bem. Mas quando for exigir, né, um pouco mais do trabalho, procurar, né, que ele seja feito nos momentos mais frescos do dia. Orientações seguidas à risca pelo Welbert, treinador do Aras Campelo em Santa Luzia. Eu trabalho o serviço mais intenso na parte da manhã e na parte da tarde, quando o sol está muito quente, aí eu faço mais um trabalho de morfologia, um treinamento a passo, né, de pista, que é mais flexibilidade. Aí eu treino mais à tarde. E nas baias, de que forma é possível minimizar os efeitos do clima seco? Então, umidificadores do ambiente, ventiladores. Então, existe essa tecnologia. Claro que com um custo mais alto, mas isso tudo, né, promove o bem-estar. Procurar usar baias, né, que tenham o pé direito mais alto, que tenha boa ventilação, que não seja coberto com telhas que absorvam mais calor. A gente tem uma preocupação muito grande nessa época do ano, que são as queimadas, né? Os animais estão no pasto, estão soltos, de repente começou uma queimada ali. Como é que se procede nesse momento? O que é preciso fazer? A primeira coisa é ter atenção total, né? Qualquer foco de incêndio, né? Você contactar os órgãos, né? O corpo de bombeiros ou a própria vizinhança da fazenda, da região, né? Para que isso seja combatido o mais rápido possível. O fogo é sempre um problema. E uma medida muito antiga e que funciona muito são os aceros, né? Então, uma medida preventiva. No início do período seco, né, você pode, né, passar o trator aí nas divisas, nas cercas de divisas da fazenda, fazendo o acero, e isso é uma boa técnica, né, para você evitar que o fogo pule para o seu pasto. Ficar de olho também no comportamento dos marchadores para observar os sinais de anormalidade nesse período. Qualquer mudança de comportamento, né, tomar as medidas cabíveis, né, ou chamar o veterinário, ou observar esses pontos que nós falamos, ver se a disponibilidade de água para aquele animal está ok, né, fazer testes clínicos para ver se a hidratação desse animal está bacana. Então, observar.